e essa é a segunda parte do vídeo sobre grau de fofura. Se você não viu a primeira parte, clique nesse link aqui ou no link que tem na descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para a primeira parte que eu trato sobre esse assunto. Aí você vai entender o que é o grau de fofura, tá? Então, gente, vamos agora à segunda parte do vídeo sobre o grau de fofura dos animais, onde eu provo para vocês que esses animais são tão massacrados e discriminados simplesmente porque não são fofinhos. Eu vou provar para vocês que eles são inteligentes e que sentem dor. Vamos lá? E para provar para vocês que os animais que vocês acham que não são fofinhos, que vocês acham que pode matar mesmo, porque não sente dor, não tem alma, não tem sentimentos, não tem consciência, eu vou provar para vocês agora que muitos desses animais que vocês massacram e que vocês acham até graça quando vocês matam, né, se divertem, eu vou provar para vocês que esses animais, sim, eles sentem dor, eles têm sentimentos e eles sabem exatamente o que vocês estão fazendo com eles, porque eles têm consciência e muita inteligência. Um desses animais, o primeiro que eu vou falar, é o porco. Ao contrário do que muita gente pensa, o porco não é um animal sujo e apático. Durante o dia ele é muito ativo, ele mantém a cama dele bem limpinha e ele também tem um grande instinto materno. Além disso, o porco é considerado o animal mais inteligente do planeta. Isso são pesquisas científicas. Eu fiz uma pesquisa para saber sobre justamente esses animais que são tão discriminados porque não são considerados fofinhos. E aí eu fiz uma pesquisa e realmente eu achava que não era o porco, para mim era o chimpanzé o mais inteligente, mas eu descobri que o porco é o mais inteligente. Inclusive, aqui diz o seguinte, que eles chegam a superar a inteligência dos cachorros e gatos e que eles sabem, por exemplo, como funciona um espelho. Né? Além disso, foi feita uma experiência em que os porcos eram colocados na frente de um vídeo e eram passadas imagens para eles. E nessas imagens, eles tinham que reconhecer as imagens que eles tinham visto apenas uma vez e que eles tinham visto várias vezes. E eles foram mais bem-sucedidos que chimpanzés. Ou seja, não dá mais para achar que o porco é um idiota e que vocês podem fazer o que quiser com ele, pode matar de forma cruel e ele não sabe o que está acontecendo, ele tem total consciência, tá bom? E é um animal extremamente inteligente, é o animal mais inteligente do planeta. Outro animal que também é extremamente discriminado e que as pessoas acham que pode fazer o que quiser com ele, que ele não sente nada, principalmente dor, e que ele é um idiota completo e que ele não tem inteligência, é o polvo. Só que já foi provado exatamente o contrário. O polvo é um animal muito inteligente e, além disso, ele sente dor. Aqui no site da ANDA, a ANDA é a Agência de Notícias de Direitos Animais. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para poder vocês verem essa reportagem maravilhosa que está no site da ANDA. Diz o seguinte, o título da reportagem é Polvos Solitários e Muito Inteligentes. Aqui diz o seguinte, que os polvos são os invertebrados mais inteligentes do mundo, possuindo um sistema nervoso bem desenvolvido. Além disso, 2/3 desse sistema está localizado na cabeça e o restante está nos tentáculos, assim como ele possui órgãos sensoriais complexos. Também os tentáculos possuem um sistema nervoso independente e podem decidir como executar uma tarefa. Agora, olha só que interessante. Eles são capazes de aprender novos comportamentos por observação e têm uma memória incrível. Além disso também, os cérebros dos polvos, eles são proporcionalmente tão grandes quanto de mamíferos e pássaros. E uma coisa que eu achei super interessante é que aqui nessa matéria diz o seguinte, que uma pesquisadora chamada Jennifer Metter, acho que é o nome dela, ela é especialista em psicologia comparada da University of Cambridge, acho que é esse o nome, em Alberta, no Canadá. Ela pesquisa sobre moluscos há mais de 35 anos
E ela fala o seguinte, que os polvos, eles são tão inteligentes e brincalhões que eles causam muitos problemas. É muito difícil mantê-los em aquários de observação, porque eles são muito, vamos dizer assim, traquinos. Eles pegam, por exemplo, os termômetros que ficam boiando nos aquários e escondem os termômetros. Escondem dos pesquisadores. Então, já é uma brincadeira que eles fazem. E também, deixa eu ver o que ela diz aqui. Outra coisa interessante. Eles são capazes de criar ferramentas e pegar essas ferramentas e abrir as tampas de frascos. Foi feita uma experiência que colocaram um sanduíche dentro de um frasco. O polvo foi lá, pegou uma ferramenta, abriu a rosca e pegou o sanduíche para ele. E também outra coisa que eu achei interessante é o lance dos labirintos. Se você pegar um polvo e colocar num labirinto, muitas vezes ele vai achar a saída logo de primeira, porque ele é muito inteligente. Ou seja, ele é mais inteligente que eu, porque eu me perco o tempo inteiro em tudo quanto é lugar, o lugar mais simples que tem. Eu não tenho nenhum senso de orientação. Enquanto isso, o polvo tá ganhando de mim, porque bota ele em um labirinto e ele acha a saída mais rápido, né? Logo de primeira, então ele é mais inteligente que eu, pelo que tô vendo. E deixa eu ver o que mais aqui que eu achei interessante para falar para vocês. O polvo também, teve um polvo que surpreendeu muito dos pesquisadores, que ele viu um robô submarino, ele foi lá, abriu todos os parafusos e desmontou completamente o robô submarino. E também no Reino Unido, isso também é bem interessante, são considerados os polvos, eles são tão inteligentes que eles são reconhecidos no Reino Unido como vertebrados honorários. E muitos países, por respeito à sua inteligência e sensibilidade à dor, os polvos só são submetidos a alguma cirurgia se eles receberem anestésico, por uma questão de respeito a eles e porque já foi comprovado que eles sentem dor. Então aqueles polvos que vocês veem, né? Geralmente a gente vê aquelas pessoas saindo de dentro do mar com o polvo pendurado. Pois é, aquele animal tá sofrendo, tá? Ele não é um ser idiota, ele sabe o que está acontecendo, sabe a crueldade que está sendo feita com ele e ele está sofrendo muito. E ele está sentindo muita dor. É só você imaginar um arpão enfiado na sua boca, né? Dói? Dói no polvo também. Outro animal que também é vítima da ignorância e da crueldade dos humanos é o corvo. E eu pego já o gancho e incluo também o gato e a coruja, porque estão na mesma, vamos dizer assim, no mesmo grupo de animais discriminados por causa da ignorância, da crendice de algumas pessoas. Tanto o corvo, quanto a coruja e quanto o gato são os três animais que são considerados animais que dão má sorte, né? Sempre associado à morte, a coisa ruim. É engraçado, porque esses animais para mim não têm esse significado. Eu acho isso uma ignorância. Essas pessoas para mim estão perdidas no período medieval, né? Vamos sair da idade das trevas, gente. Estamos no ano 2016. Achar que um animal tem o poder de te dar azar é ser muito ignorante. E eu vou dar um exemplo disso. Os gatos não precisam nem falar. Eu tenho gatos, já ajudei gato preto, nunca tive azar, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito sortuda, eu tenho muita sorte na vida e ajudo o gato e nunca tive problema nenhum. E mais, eu vou falar do corvo, mas antes eu vou falar da coruja. As pessoas diziam, desde que eu era criança, quando eu era adolescente principalmente, as pessoas diziam para eu ficar longe da coruja, que se a coruja passasse por cima da minha cabeça e piasse, que eu ia ter azar ou que eu ia morrer. Ainda tinha essa, se a coruja passar por cima da sua cabeça, você morre. Gente, eu já presenciei uma moça sair correndo porque viu uma coruja, ela saiu correndo e se escondeu dentro de casa para a coruja não piar sobre a cabeça dela. E aí eu falei para ela, olha, se a coruja piar por cima da cabeça da pessoa, a pessoa morre, eu não era para estar aqui conversando com você agora. Porque quando eu era adolescente, a diversão que eu tinha era ficar olhando as corujas.
E era coruja branca, coruja daquela cinza, umas corujas imensas. Elas pareciam uns cachorros de tão grande. E elas passavam por cima da minha cabeça e elas gritavam. E algumas passavam 1 metro de distância da minha cabeça. Eu não sei se era para dizer aqui é meu território ou se era uma brincadeira. Eu sei que eu era criança, eu tinha uns 12 anos e eu achava aquilo muito engraçado. E eu achava mais engraçado ainda porque eu já tinha ouvido falar de que se a coruja piasse sobre a cabeça da pessoa, a pessoa morria. Eu fazia essa brincadeira com 12 anos e hoje eu tenho 46 anos. E eu não morri. Por que será, né? A coruja não mata se piar por cima da cabeça da pessoa? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo, gente? E o pior, ainda diz que a pessoa tem azar. Gente, eu me acho uma pessoa muito sortuda. Então, realmente, eu acho... Eu não entendo. A coruja só me deu sorte, então. Então, deixa eu falar agora. Eu já falei dos gatos, da coruja, que é uma ignorância. Saiam do período medieval, gente. Tira a mente de vocês da idade das trevas. Vamos acordar, 2016. Não dá mais para pensar essas idiotices. Mas vamos pro corvo, né? O corvo, aqui nessa matéria, diz que ele é considerado... Aqui, corvos são considerados trapaceiros ou portadores de maus presságios. Mas na realidade, eles são bem inteligentes. É o que diz aqui. Vou deixar um link também para vocês verem essa matéria. E aqui diz o seguinte, como os polvos, eles são capazes de usar ferramentas simples para armazenar alimento no inverno e também memorizar experiências para o uso de circunstâncias futuras. Ele tem uma capacidade tão boa de memória que se ele vê uma pessoa, anos depois ele reconhece essa pessoa. Imagine a capacidade de memória desse corvo, né? Eu vejo uma pessoa hoje, amanhã já esqueci da cara dela. O corvo vê, anos depois ele reconhece a pessoa. Eu tô começando a ficar preocupada, eu acho que eu sou muito burra. Então, gente, e outra coisa aqui que eu achei super interessante, eles usam ferramentas também como os polvos, e um dos corvos que foi, vamos dizer assim, serviu de estudo, ele pegou uma casca de folha dura, e ele cortou uma noz. Só que detalhe, perto dessa árvore que tem a noz, ele cortou e ele sabia que a noz ia rolar para a estrada, que na estrada passavam carros. Então ele fazia o seguinte, ele cortava com essa ferramenta, com a folha dura, cortava a noz rolava para a estrada, o carro passava por cima, ele ia lá e comia noz. Incrível, né? Pois é. E é um animal discriminado e considerado também um irracional, e não é, tá, gente? A gente tem que parar com essa história e ficar chamando animais de irracional. Chega, né? 2016, vamos acordar? Bom, agora vem a pior parte para aqueles que gostam de massacrar animais como lagostas e caranguejos, né? Eu sinto dizer para você que adora pegar o caranguejo, jogar na panela, deixa ele lá agonizando, né? Não tá nem aí, acha que ele não sente nada, né? Ele não sente dor, não é isso? Né? Ele sente dor sim. E eu vou te provar agora. É o seguinte, tem um pesquisador chamado Robert Elwood, da Universidade de Belfast. Ele diz que os crustáceos, sim, sentem dor. Ele fez uma experiência meio macabra, tá? Essa experiência, ela foi publicada na revista Nature, tá? Foi realizada por esse pesquisador, Robert Elwood. E aí ele diz o seguinte, que para chegar a essa conclusão, ele fez uma experiência horrível, que eu não concordo. Eu não gostaria nem de ter que citar essa experiência, mas eu vou falar justamente para provar para vocês que os crustáceos sentem dor. Lagosta, né? Lagosta e caranguejo são animais que, nossa, as pessoas jogam na panela fervindo e deixam lá agonizando, né? Pois é, ele fez a seguinte experiência para provar que esses animais sentem dor.
ele pegou caranguejos e construiu 2 tocas. Na primeira toca, ele colocou um dispositivo que dava choque elétrico. Na segunda toca, ele não colocou nada. Os caranguejos que tomaram choque elétrico na primeira toca passaram a evitar aquela toca que dava choque elétrico e passaram a ir morar na outra toca que não dava o choque elétrico. Os caranguejos que não tinham tomado choque elétrico naquela primeira toca iam para ela e tomavam um choque. Isso foi comprovado que eles realmente sentiam dor. Só que aí ele não parou por aí. Ele fez uma experiência com um crustáceo chamado Pagurus bernardus. Para quem não sabe, o Pagurus bernardus é o nosso Bernardo eremita do Brasil, aquele bichinho, sabe? O Bernardo eremita, ele se apropria de conchas que são abandonadas, né, de outros animais. Então ele vai lá e mora nessas conchas. Aí esse Elwood, ele fez o seguinte: ele sabia que as conchas preferidas eram do Bernardo eremita era de uma determinada espécie. E a outra espécie de conchas ele não gostava. Então ele colocou um grupo de conchas que o Bernardo eremita não gosta de morar e colocou um grupo de conchas que é o que ele está habituado a morar. Colocou um sistema para dar choque nessa que ele gosta de morar. Ele foi nessa, os Bernardos eremitas foram nessas conchas que davam choque. Como eles receberam choque, mesmo sendo natural da espécie deles morar nessas conchas, eles migraram para as outras conchas. Então ficou comprovado que esses animais realmente sentem dor. Agora, olha o que o Elwood disse. O Elwood deve ser uma pessoa que não ama muito animais, né? Porque para fazer uma experiência macabra dessa, mas olha o que o cara disse depois que ele fez essa experiência. Olha a consciência que ele teve depois. Olha o que Elwood diz. Estamos nos comportando de forma ilógica ao termos leis que protegem ratos da crueldade, mas não crustáceos. Ou seja, ele considera que os ratos também sentem dor e que são protegidos pelas leis dos direitos dos animais. Mas, no entanto, não existem leis que protegem esses crustáceos e ele acha isso hoje errado. Ele acha que como os ratos são protegidos, os crustáceos também deveriam ser protegidos. Um outro animal que também é vítima da crueldade e da ignorância dos humanos é o rato. E o que eu acho mais incrível é que são justamente pessoas que gostam de cachorro, que muitas vezes são capazes de fazer coisas tão boas pelos cachorros e são tão desumanas com os ratinhos, né? E aí eu fiz uma pesquisa aqui e encontrei no site da PASFA um material muito legal. Na verdade, esse material não foi produzido pela PASFA, ele foi traduzido pela PASFA. Ele é da Animal Learning, eu acho que é assim que diz. E esse material muito legal, tem também sobre sapos. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, porque tá lá no meu blog Lion Vegan, né? Então eu vou falar agora dos sapos, para vocês conhecerem um pouco, dos sapos não, dos ratos primeiro, depois eu falo dos sapos. E aí vocês vão ver que os ratos não são essas pragas que vocês imaginam. Bom, os ratos, eu achei interessante aqui que fala sobre a diferença de rato e camundongo, que fala ratos são diferentes dos camundongos, porque eles são maiores e têm rabos diferentes. E o que eu achei interessante, como depende da cultura de cada pessoa, ver um animal como maldito, como praga, ou como um animal especial, por exemplo. Por exemplo, na Índia, os ratos são adorados em templos, onde são preparadas cerimônias em sua honra. Eu achei interessante também que nesse material diz que há mais de 4.000 anos, os cretanos, que eram ancestrais dos gregos, eles adoravam ratos em templos construídos especialmente para os ratos. Os ancestrais dos gregos, os cretanos. E também na cultura chinesa, o rato é o primeiro dos 12 animais do zodíaco. E o ano do rato representa prosperidade e trabalho duro. As pessoas que nascem no ano do rato, elas são consideradas pessoas mais propensas à prosperidade, como também são pessoas trabalhadoras.
tá? De acordo com a crença dos chineses. Olha só, o rato nessas culturas tem um significado positivo, não é uma praga, né? Então aqui outra coisa interessante também, olha bem, isso aqui prova bem essa história de que tem que matar rato porque vai crescer a população de rato no mundo, e tem gente que mata um monte de ratos e diz que está controlando a população. Você não está controlando a população coisa nenhuma. A própria natureza faz esse controle, e aqui os próprios ratos fazem esse controle. Por exemplo, olha o que diz aqui nesse material. Os ratos vivem em colônias, como se fosse a gente numa vizinhança, tá? E nessas colônias, os machos dominam, eles têm um controle sobre os outros. E se uma colônia cresce exageradamente, um único macho dominante passa a ser o único a inseminar as fêmeas. Então o que acontece? Eles controlam a superpopulação, porque antes eram vários machos cruzando com as fêmeas. Mas como eles veem que está crescendo demais, está tendo uma natalidade muito alta, o que eles fazem? Um único rato, um único macho, vai começar a cruzar com as fêmeas, então vai ter menos filhotes, e eles mantêm aquela população de ratos sob controle. Porque as pessoas colocam a culpa nos animais que entram nas casas, como o rato, por exemplo. Coloca a culpa no animal, é sempre a culpa do animal. Mas muitas vezes, quando uma casa é invadida por ratos, é porque a casa está suja. Ou porque a casa, às vezes, não é suja, é limpa, mas em algum lugar tem cacarecos, tem um monte de coisa que atrai os ratos. A pessoa vê que os ratos estão entrando por um determinado buraco e não tapa os buracos. Então é interessante que você veja onde é que os ratos estão entrando. Para de ficar acumulando cacareco. Até o Feng Shui diz que você não deve acumular coisas velhas, que isso atrai uma energia ruim para o ambiente. Aqui em casa a gente não tem um monte de ratos. De vez em quando aparece um ratinho. Outro dia estava vindo vários ratinhos aqui para a laje coberta. A gente tem uma laje coberta que eu moro em casa. E aí a gente descobriu que era porque a gente estava cheio de cacareco lá em cima. Aí o que a gente fez? Jogamos todas as coisas velhas fora, tá tudo limpinho lá. Não tem mais rato. E o ratinho que apareceu, a gente fez o que a gente chama de ratoeira humanitária, que aqui também nesse material da Animal Learning fala justamente sobre a ratoeira humanitária. Você não precisa matar o animal, não precisa matar o rato. A ratoeira humanitária que eu faço é assim. Aqui eles têm, eu vou deixar um link para vocês verem como é a ratoeira. É tipo uma caixinha parecida com a que eu faço. A que eu faço é muito simples. Eu pego uma caixinha, tipo a caixinha de sapato. A caixa de sapato tá aqui. Ela tá virada, aqui é a parte de baixo. Aí eu pego e boto tipo isso aqui. Alguma coisa assim, um palitinho ou uma caneta até. E embaixo eu coloco uma comidinha. Ele vem, come e ele se bate na caixa. Na hora que ele tá comendo, ele se bate. Aí cai a caixa em cima dele. Como a caixa é leve, não vai machucar ele. E aí ele fica preso. Geralmente eu furo a caixa toda para ele não morrer sufocado, porque eu posso não ver na hora que caiu. E venho com um saco plástico também todo furadinho para entrar. Envolvo o saco plástico e levo ele aqui. Tem terrenos aqui perto. E mesmo que não tenha terreno nenhum, pô, abre a porta da sua casa e solta o bichinho. E deixa ele seguir a vida dele. Você precisa ser cruel em matar? Tá, e outra coisa aqui, né? O rato, ele também, que eu achei interessante, ele faz parte da cadeia alimentar, né? Aí você vai dizer, não, mas vai proliferar. Não vai proliferar. Olha o que acontece aqui, olha como é que funciona, como a natureza é sábia. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, o rato, ele come a planta, tá? As plantas que ele come têm sementes. As sementes que ele não ingere, ele espalha pelo solo e ele termina ajudando as plantas a se reproduzirem. Ao mesmo tempo, vem um predador e come ele. Que predador? No campo pode ser uma raposa ou algum outro animal. Aqui na cidade eu vejo coruja. Já cansei de ver coruja com um ratinho nas garras. Mais um animal que é vítima da ignorância e da crueldade dos seres humanos, o sapo. O pior de tudo é que o sapo ele é essencial pra gente. Porque o sapo ele controla a população de insetos. Quando diminui a população de sapos, você está acabando com um predador natural dos insetos.
E aí o que acontece? Oh, maravilha! Os agricultores vão botar mais agrotóxicos. Quando chover, vai tudo para o solo, vai para os rios, vai matar os peixinhos que vocês adoram comer, né? E aí? Outro animal, o pombo. Eu só tenho duas coisas para dizer, que é baseado no PETA, na declaração do PETA sobre os pombos. Os pombos são outros que as pessoas dizem que transmite doença, nada disso. Isso tudo também é exagero das pessoas. E eu vou provar para vocês agora, lendo o que o PETA fala sobre os pombos. É o seguinte, olha o que o PETA diz. O PETA, para quem não sabe, é uma ONG, se não me engano, acho que surgiu nos Estados Unidos. Ela é conhecida no mundo inteiro e essa ONG, ela trabalha a conscientização das pessoas em relação aos direitos dos animais, tá? Faz um trabalho muito, muito legal. Bom, sobre os pombos, o que é que o PETA diz? A verdade é que a grande maioria da população sofre poucas ou nenhuma ameaça à saúde por parte dos pombos. E provavelmente tem mais chance de ser atingida por um raio do que desenvolver uma doença séria provocada por pombos. Ou seja, é mais fácil ser atingido por um raio do que você contrair uma doença de um pombo. E mais, de fato, uma criança que vai à escola tem muito mais chance de pegar uma doença com outra criança do que com pombos, né? Mais adiante diz o seguinte, a salmonelose e a toxoplasmose, né, que dizem que o pombo tem que ficar longe do pombo, porque o pombo transmite a toxoplasmose. Pois é, aí é o seguinte, olha o que é que diz aqui. A salmonelose e a toxoplasmose são normalmente contraídas através da carne contaminada e mal cozida. Não há evidências ligando outras doenças aos pombos e, na verdade, a maior parte delas é tão comum na natureza e tão rara nos seres humanos, ou os seus sintomas são tão leves que o controle dos pombos é secundário. Isso aqui sobre os pombos eu vi no manual da Sociedade Educacional Fala Bicho. Não tenho como botar o link porque está nesse manual. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que quem pensa como eu gostou. Quem não pensa como eu, espero que também não tenha ficado com raiva. Eu espero que sim, você abra sua mente. E quem gostou ou não gostou, comente. Quem gostou, dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!